Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 11 horas e 34 minutos de domingo, 8 de novembro de 2020. É uma hora zen, né? Para a gente poder falar do o meu estômago não concorda que seja zen, mas tudo bem. Os dois dão vontade de dizer, né? Zen nada no estômago, né? Zen nada na barriga. Que é uma boa metáfora para o zen, né? Exato, é bem isso, não, o budismo é isso, né? Não, o budismo é uma espécie de estoicismo radical, né? Não se entrega o estoicismo oriental. Um estoicismo oriental, né? Mas é bem parecido, né? Esse gancho fui eu que criei naquele nosso vídeo sobre estoicismo, lembra? Recomendamos o vídeo sobre estoicismo, viu? Só que eu não sei muito do budismo, tu vai ter que liderar aqui. Eu tenho as histórias picantes do budismo. Tu também tem, né? Mas deixa essa parte picante para mim. Basicamente é o seguinte, o que eu falo no Evangelho segundo a Filosofia, depois de pesquisar, porque eu sempre tinha aquela curiosidade, né? Porque meu pai já era adepto das coisas orientais, eu fui muito criado nisso, né? Esse orientalismo, né? Até aquele Zadig de Voltaire, né? Que é uma sátira muito bem feita ao orientalismo, né? Como é que é? Zoroastro mandou que não comêssemos grifos, né? Mas esses grifos não existem. Se existirem, Zoroastro disse para a gente não é para comer. Caso eles existam, né? Aí ele foi como eu digo assim, é muito melhor ter fobia de ursos pandas do que de moscas. Exatamente, porque é menos provável, né? É difícil encontrar um panda. É difícil, né? Bom, o budismo. Eu queria primeiro começar pelo fim. A Tailândia e Mianmar são dois países, né? Dois países basicamente bem variados, né? Inclusive com uma cultura bastante interessante, e são países de maioria budista. Né? O Camboja também era budista. E isso facilitou, quando você lê a história do Pol Pot, né, do Khmer Vermelho, que foi uma coisa... O Pol Pot era tão brutal, que o Vietnã foi lá destronar ele. O Vietnã, um regime comunista, achou que aquilo era demais. Né? Tá sujando a nossa barra. Não, tá sujando. E esse cara é maluco, esse cara é doido, porque ele mata todo mundo e ele não deixa de desenvolver nada. Porque o Ho Chi Minh, e aí depois ele provou isso, né? O Ho Chi Minh era daqueles marxistas a favor do desenvolvimento econômico, a favor da produção. É que o Pol Pot, ele queria que o pessoal fosse agricultor, que nem é marxismo isso, né? Ele queria... É antimarxismo até, no sentido de... É antimarxista. Ele é antimarxista. Ele não admitia ninguém que usasse óculos, porque ninguém que lesse. Acabou com todos os médicos do Camboja. Professores, médicos. E disse que as pessoas obedeciam Pol Pot porque o budismo mandava obedecer. Mas aí você vê que em Myanmar e na Tailândia a história não é bem assim. Embora a Tailândia mantenha sua monarquia, a monarquia é muito interessante, né? O rei do Sião, né? A gente via até quando era pequeno, tinha Ana e o rei do Sião. Ana e o rei? Do Sião. Porque chamava Sião também a Tailândia. A Tailândia depois foi um nome recuperado da parte mais antiga dos Thais, né? Que os Thais é um povo daquela região lá, que é um povo muito interessantíssimo. É interessante, inclusive, e as mulheres muito bonitas, né? Isso é tradicional na cultura tailandesa, né? Por isso que Bangkok é essa capital que a gente conhece, o mundo inteiro conhece Bangkok como a capital das coisas que a gente não pode falar aqui. Né? Não deve falar. Pode falar das bolinhas? Não, isso é outra história. Isso já é picaretagem ocidental baseada. Eu não sei se isso tem realmente origem na Tailândia. Desculpa ocidental para botar coisas nos lugares errados. Não, porque usa a fama da Tailândia, né? A fama da Tailândia é boa, essas bolinhas aqui são da Tailândia. Esses amuletos sexuais aqui da Tailândia. A pessoa tá naquela coisa, o casal vai pro quarto e diz, pô, Tailândia, o pessoal já fica animado. Essa câmera aqui é da Tailândia, vamos ligar. Pronto, já ajuda bastante, né? A Tailândia, inclusive, falando em câmera da Tailândia, a Tailândia tem se destacado pela indústria de componentes eletrônicos, né?
Não tem muita inovação, mas eles fabricam bem. E também por uma série de questões, o turismo, né? Tem lá os lugares belíssimos lá da Tailândia, né? Na costa oposta a Bangkok. E teve até o tsunami lá, as imagens lá que a gente viu do tsunami. A maior parte foi da Tailândia, porque lá tinha muito mais câmeras, tinha muito mais estrutura de turismo, então a gente pôde contemplar melhor o que aconteceu no Sudeste Asiático pela Tailândia. A Tailândia é um país bastante progressista, né? No bom sentido, não no sentido político, porque inclusive teve algo parecido com a esquerda lá. Eles fizeram questão de fazer uma ditadura militar. Não, aqui não se cria, isso aqui não combina com a cultura tailandesa. Não combina com a cultura, exatamente. Não, a esquerda não se cria na Tailândia. Qualquer coisa, teve uma coisa parecida com a esquerda, eles pegaram, botaram os caras na cadeia, acabou, quem manda aqui é o rei e o exército e acabou. Não tem conversa. Né? Em Mianmar também ficou o exército, embora eles não tenham o rei, né? Mianmar, a antiga Birmânia, não ficou o exército, e depois o exército tinha lá É lá que eles estão matando os muçulmanos, lá? Não é que eles estão matando, eles estão dizendo, os muçulmanos não pertencem. Estão dando a real para os muçulmanos, vão ser tratados como nos tratam. Tipo assim, onde existe maioria budista, o muçulmano não vai chegar perto, porque eles não vão admitir que acabou, é fim de conversa. Para vocês não tem negócio. Para os cristãos tem? Claro que tem. O budismo recebeu muito bem o cristianismo, né? Muito bem, tanto é que o cristianismo está prosperando no Vietnã a torta direito. Deixaram prosperar no Vietnã, está prosperando. Na Tailândia e Mianmar, o pessoal diz, não, peraí, tá, tudo bem, a gente respeita vocês, adora o Ocidente, mas isso é outra característica de países budistas, né? Eles adoram o Ocidente. Eles não seguiam por Confúcio, eles seguiam por os nossos filósofos. Mas no meu livro eu faço a distinção. Vamos para o Oriente. O que é a distinção? A partir de Heráclito, nós temos o monismo na filosofia. Concorda que o Heráclito quase que inaugura, pela datação, o monismo? Heráclito é monista. Tá? E não saberia variar. Mas nós temos vários filósofos monistas no Ocidente. Né? O monismo é uma característica que é sempre buscada, embora exista muito dualismo na filosofia ocidental, Epicuro e tal, né? Mas você tem uma filosofia que busca o monismo. Ela pode, o evangelho é monista, tipicamente ele é tipicamente monista, né? Nietzsche fala disso. Monismo aqui tu quer dizer, ele diz que tudo flui. Não, monismo é que Parmênides também tudo é permanente. Seria isso que está chamando de monismo? Monismo é o contrário do dualismo. O que é o dualismo? Então seria um princípio só. Exatamente. Não existe oposição em tudo. A princípio, já você tem no Tao Te Ching, que é o livro que seria escrito pelo Lao Tse, mas e tal, né? Que em base o taoísmo, que é compatível com o confucionismo, Yin e Yang, ou seja, as forças opostas que governam o mundo, né? Deus e o diabo na Terra. Então, aquela coisa bem. Que aí o Agostinho de Hipona melou essa história. Ele fez eu brinco assim, ele teve um passado, como é que se diz? Aquela oposição de bem e mal, como é que é o nome daquilo? Maniqueísta. Maniqueísta, né? Mas isso era contra a doutrina cristã, porque como assim Deus vai ter a mesma dignidade que o diabo, né? Exatamente. E aí ele faz, não, o mal é apenas a ausência do bem. Aí volta a um monismo. Monismo, isso é monismo. O evangelho é monista. O Ocidente, ele busca o monismo. Eu diria a partir de Heráclito, porque Heráclito cria a ideia do Logos. A ideia do Logos é uma ideia monista. De que o Logos é o Logos, ele é único, ele não é uma dualidade. Não existe o Logos do bem e o Logos do mal, Logos do A ou Logos do B. Tem o caos e tem o Logos. O caos não é uma figura, o Logos é. O Logos vai tomando conta. Porque o caos não é. O caos não é um agente, o Logos é um agente. Não, é que o caos é meio que a ausência. Exatamente, porque ele não é o agente. Na filosofia oriental, o Yin e o Yang são agentes. Embora um seja fraco e outro forte, eles são agentes, ambos são agentes. E aí se busca o equilíbrio pelo equilíbrio dos dois. O budismo não é. Tem que investigar isso. Nos livros sempre fala do Apeiron, do não sei o quê, do Logos, do Caos, do Tártaro. Mas eu nunca estudei isso muito a fundo. O budismo não é taoísmo. Vamos deixar claro que o budismo não é taoísmo. Tá?
E Buda, o Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha Gautama, seria anterior ao Lao Tse, que também é outro personagem. E há dúvidas sobre a existência histórica tanto de Siddhartha Gautama quanto de Lao Tse. Como há dúvidas, embora a maioria dos historiadores agnósticos concorde que Jesus Cristo existiu, não há uma certeza entre os agnósticos. É que existiu o Jesus Cristo histórico, mas ele não fez todas aquelas aventuras, provavelmente. Não há prova de que ele tenha existido. Não há prova cabal. A maioria dos foram escritas algumas 50 anos, algumas 200 anos depois. Exatamente. Nos 50 anos não tem prova também. As provas mesmo são bem posteriores. Bom, mas vamos lá. Vamos voltar para a questão da filosofia budista, para entender o budismo. E para mim é muito pouco conhecida, eu não conheço. O budismo, uma coisa é o Siddhartha Gautama, aquela coisa toda. Outra coisa é como o budismo vai se desenvolvendo, porque ele surge no ambiente hindu, né? O Siddhartha Gautama. Porque o hinduísmo é mais antigo que o budismo. Muitas vezes as pessoas confundem. Você até estava contando aqui antes do programa que o cara era vegano. Né? Mas o budista não come carne porque a vaca é sagrada. A vaca é sagrada para o hinduísta. No Tibete não tem essa opção. Não, a região montanhosa. Tem os iaques, né? Eles tomam leite de iaque, comem o iaque, a manteiga de iaque, e vai em frente lá com o iaque. Região muito montanhosa e muito fria, tu tem que ser carnívoro. Exatamente, não tem outro jeito, dá para você manter. Então. E confundem aí o hinduísmo com o budismo, e os hinduístas comem carne, eles só não comem carne de boi especificamente, mas carne porque de boi eles comem. Tem uma questão da transmigração ali, que eles têm um certo pudor, vamos dizer assim. Muitos são vegetarianos mesmo por conta disso. Tem isso. Mas isso é hinduísta, não é budista. O budismo ele vai, claro, beber das fontes hinduístas, porque são anteriores, e vai influenciar as fontes posteriores, o taoísmo e o confucionismo. O confucionismo é filosofia, não é a religião necessariamente, embora tenha lá. Eles confundem isso tudo como nós confundimos. Nós confundimos. Agostinho é nossa referência porque ele procura fazer essa fusão entre a filosofia e a fé, a religião. Eu brinco que o Agostinho ele recheia a doutrina cristã com filósofos gregos poderosos. Aliás, no caso, basicamente Platão. Né? Você está me fazendo falar Agostinho, eu só falo Santo Agostinho, porque eu sou católico, ele é Santo Agostinho para mim. Eu em aula digo assim, Agostinho de Hipona, santo para os católicos e para os anglicanos, e talvez para mais alguns que eu não sei, né? Não sei como é que é na igreja ortodoxa. Santo também. Provavelmente, né? Santo. Como nós reconhecemos vamos escapar o nome. Bom, São João Crisóstomo nós reconhecemos como santo no Ocidente também, né? O típico santo oriental, mas isso foi antes da cisão. Então. Bom, vamos lá. É Ocidente e Oriente. O Ocidente busca o monismo, o Oriente busca o dualismo. E o budismo, embora não seja assim, patentemente dualista, ele se torna dualista na questão do desejo. Né? Nessa condenação histórica, que é uma aproximação do estoicismo, e condenar... Desenvolvimento independente do estoicismo. Exatamente, e muito bem colocado. E é uma condenação do desejo. O desejo faz sofrer. Né? Então, fuja do desejo. Tem um pouco de epicurismo nisso também, né? Fuja da dor. Né? Eu acho isso muito pobre como filosofia do ponto de vista do desenvolvimento. E acho muito pobre porque você não vê essa diferença. E até o Tibete, existe os chineses têm uma narrativa sobre o Tibete que tem razão em muitos pontos. Né? Quando eles chegaram ao Tibete, eles foram vistos como libertadores pelo povo do Tibete. Como? Os chineses foram vistos como libertadores por grande parte do povo do Tibete. E aqueles monges exploravam os pobres coitados dos trabalhadores, entendeu? Os mosteiros deles. E aquela coisa de que, nós somos bonzinhos, evita o desejo, mas eles praticavam o desejo normalmente. A gente está tentando evitar. O Dalai Lama tem aquela coisa de santidade e tal, mas ele mesmo já disse que esse negócio, esses monges ocidentais do budismo, esses seguidores ocidentais do budismo, estão longe do que seja budismo, estão longe do que seja a vida cotidiana no Tibete. Né? Então, idealizam, né?
Na verdade, são gurus de autoajuda que acham interessante botar o selo budista, que chama atenção. Você pode dizer a mesma coisa do cristianismo, do sufismo, que o sufismo é a parte mística do Islã, da Cabala, Sufismo, sim. da Cabala judaica, né? Todo mundo tem suas linhas de autoajuda e de esoterismo também. Tem muita confusão de E que esoterismo. olhando de longe fica mais difícil de ver o cocô no cantinho, né? É. E o budismo também tem muito essa fixação na metempsicose, que é a reencarnação, né? É da reencarnação que eles trouxeram do hinduísmo. O hinduísmo é muito marcado pela tese da reencarnação. Mas assim, Aurélio, vê se me esclarece aqui uma ideia que talvez seja superficial. Se eu entendi bem o budismo, o que eles buscam é morrer de verdade. Morrer em vida? Morrer de verdade. Parar de renascer e meio que virar um nada. Sim, é a iluminação. Você chega lá no final. É que, para mim, a iluminação é muito parecida com desaparecer. Fica o aniquilamento. Tu vai tirando o desejo, vai diminuindo, vai ficando cada vez menos apegado, né? Lá pelas tantas, tu aceitou que tu não existe mais. Pronto. Que você é parte do cosmos, das forças do cosmos. Né? A ideia de cosmos, de universo e tal. Que também é uma ideia chinesa. Eu sei, pro Agostinho, o barato era contemplar a perfeição de Deus, mas é uma situação estática, sem alterações, e aí, para mim, né, olha, se é estático, sem alterações, não está vivo, né? Eu conversava com a minha esposa ontem à noite, a gente falava disso, a gente falava dos paralelos que a gente pode traçar entre o pensamento e o momento romano, do ano zero, digamos assim, da época de que Jesus nasceu, entre os chineses e os romanos, entre a civilização chinesa e a civilização romana. E tem muitos paralelos interessantes que você pode traçar, paralelos de pensamento, a monogamia, são sociedades monogâmicas, né, baseadas no núcleo familiar, a ideia feudalismo, certo feudalismo, enfim, e as noções de pensamento, né, essa correspondência com o estoicismo, as forças, enfim. Mas há uma diferença, e essa diferença é o monismo, que não é abrangido. O monismo que não é abrangido, mas que você acabou de dizer. Tem coisas no budismo que levam a essa visão monista, né? Essa visão de integração e tal. Né? Que tem no próprio taoísmo também, porque o Tao é o incognoscível. É aquele que fica meio caminho entre o acaso dos ateus e o Deus dos cristãos, é o Tao, né? O Tao fica lá no intermediário, né? Ele existe. Então não é o caminho? Mas o Tao ele é incognoscível. É o que diz no Tao Te Ching, livro sagrado do taoísmo, que é da mesma época dos evangelhos e coisa e tal. Né? Um pouquinho antes e tal, mas não muda muito a questão temporal. E ainda que sejam desenvolvimentos independentes, a gente vê que a evolução para sociedades altamente complexas, porque eu acho que a China pela extensão territorial, a China e o Império Romano são altamente complexos, pela tecnologia dominada são altamente complexos. Essas são civilizações muito interessantes como objetos de estudo e como elas conhecem paralelos de desenvolvimento, tanto do pensamento quanto da tecnologia, quanto das formas de organização familiar, da moral, né? São civilizações sedentárias que perderam para... como é que se diz quando ele morre? São agricultoras. São altamente e que foram destruídas e reconstruídas pelo afluxo de povos nômades. Exatamente, eles tinham seus próprios bárbaros, que eram os mongóis. Né? Sem contar as brigas velhas com os Thai, né? Os tailandeses, com os vietnamitas e tal. Essas brigas são velhas também. Os chineses. Os chineses não se dão bem com nenhum vizinho. Né? É impressionante que nenhum vizinho gosta do chinês e o chinês não gosta de nenhum vizinho. Então, eles têm essa coisa. Os romanos tinham um caráter integrador mais... Maior, sem dúvida. Os chineses sempre foram são racistas, né? São, nesse sentido. Os romanos não eram extremamente interculturais, enquanto os chineses eram multiculturais.
Isso em relação aos próprios austronésios, né? A Uhum. integração dos austronésios foram integrados, os austronésios são um grande povo, com uma grande história, mas foram integrados, mas assim, você é austronésio, não é um chinês original, um chinês até hoje tem essa distinção lá no sul da China. E aí, vamos Bom, ser dominados pelos americanos ou pelos chineses? Os não, americanos nos não, não, integram, os não, não, chineses, não, não nós sei. sempre seremos Mas segunda, o tema, segunda classe. a gente pode fazer programa sobre isso, mas o budismo não vai ter muito a ver com isso. O que eu quero dizer é que o budismo não modifica as sociedades, não modifica o homem, como se tem essa questão no Ocidente, esse orientalismo, que o Schopenhauer também aderiu a isso no fim da vida, lamentavelmente, mas que o Voltaire ironizava muito bem. Esse orientalismo ocidental é aquela questão, eu não estou satisfeito com a vida, então eu acho que do outro lado do mundo a vida é diferente, é melhor. E ela não é muito diferente, ela não é muito melhor. As É sociedades a do Extremo Oriente. romantização do exótico. E as sociedades do Extremo Oriente, incluindo as budistas, elas procuram imitar o Ocidente no que o Ocidente tem de bom, no que o Ocidente tem de eficaz, e o fazem até a melhor do que a gente. Quer dizer, o que o Oriente aprendeu foi a fazer o que a gente ensinou melhor do que a gente faz. Essa Pegaram o coisa. que nós temos de bom do ponto de vista deles, pelo menos. Não, e do ponto de vista prático, né, da árvore pelos seus frutos, né, que a gente falava em outro programa, eles são muito pragmáticos, né? Maquiavel. Eles são extremamente pragmáticos. São sociedades pragmáticas. Singapura é um exemplo, né? Singapura tem a Mas maioria eles de... também devem achar que nós somos. Não, mas eles são, assim, eles acham que a gente era no passado, mas que a gente relaxou. E eles não relaxaram. Eles continuam crescendo vigorosamente, praticando o que nós chamaríamos de capitalismo selvagem. Isso inclui grande parte do modelo chinês, né? É uma espécie de... Não, ali é capitalismo de Estado. Seria Sim, é de Estado, mas mercantilismo selvagem. ele é selvagem no sentido de que ele não tem muitos direitos trabalhistas, ele não tem muito direito à aposentadoria, ele não é um estado de bem-estar social. Bem-estar social, sim. É a É, família que tem que cuidar. e trabalhe, produza, compita, faça alguma coisa, né? Você só vai comer se tiver trabalho. Então, essa coisa bem pragmática, que é Eu tipo... acho que eles estão mais certos do que O nós. capitalismo de Estado mesmo é o do Vietnã, que o Vietnã continua também formalmente um Estado comunista, um Estado socialista, mas que também tem, vamos competir, quanto mais vocês produzir, melhor, vamos enriquecer, que era a mentalidade já do Ho Chi Minh, só que o Ho Chi Minh estatizou tudo e depois chegou à conclusão que era melhor, os sucessores dele chegaram à conclusão de que era melhor privatizar do que estatizar, era mais negócio, mas a ideia Tem de que deixar o bolo crescer para depois dividir. ou não dividir, né? Para que dividir tanto? Um pouco de meritocracia faz bem. E os vietnamitas estão descobrindo isso junto com o cristianismo, né? Interessante que eles não estão ligando muito mais para o budismo, eles estão muito cristãos, né? Os vietnamitas. No Camboja também o budismo perdeu força. O budismo só se mantém mesmo muito forte na Tailândia, por uma questão do rei, muito em função do rei, essa situação, e pela particularidade da Tailândia, que tem um vizinho problemático islâmico, que é a Malásia, que não se dão bem, não gostam um do Um outro. vizinho grande. É um vizinho problemático, né? Extremamente problemático politicamente, porque na Tailândia, na Malásia a esquerda tem vez. E isso para a Tailândia é uma ameaça. Não só o islâmico, eles não gostam do Islã e não gostam da esquerda. Então, duas coisas que a Malásia tem e que eles não gostam. E Mianmar também porque o budismo representou uma reação aos excessos da ditadura militar, que se fechou demais no nacionalismo exacerbado, que levou ao empobrecimento do país. Né? O excesso de nacionalismo dos militares de uma certa época, e aí que aqueles monges que se imolaram e tal, em Rangoon, lá na capital, que se colocaram fogo e tal para protestar contra a ditadura. Teve aquela líder que hoje que ganhou o Nobel da Paz, que exerce, na verdade, o poder lá, se acertou com os militares para fazer uma transição, e aí expulsaram os muçulmanos. Foi aí que, bom, já que a gente está unido agora, vamos tacar essa gente daqui, eles que vão para Bangladesh, que vão para Bangladesh, que é aí do lado, e Bangladesh é islâmica, que acolha eles. Eles vão viver com os seus, e nós vamos viver com os nossos aqui.
Então, pronto, é bem isso, é multiculturalismo, né? Não vou tolerar o outro. Bem que o chinês também não tolera as minorias étnicas na China, embora faça propaganda disso, quando tem os desfiles, vão desfilar as minorias étnicas, mas é mais ou menos como o Stalin fazia na União Soviética, né? Ele dizia, não, nós temos as minorias e tal, nós respeitamos as minorias, mas quem manda são os russos e está conversando, estamos É conversando. como um antropólogo querendo preservar uma espécie de zoológico humano, né? Exatamente, é bem zoológico humano, essa ideia que é a ideia que os antropólogos nossos aqui têm. Não é por nada que eles são marxistas também, né? Então é bem isso. É só para. Eu acho que eles sinceramente acreditam que não são. Não, eu até acho que a melhor maneira de enganar é se auto-enganar. Não, se auto-enganar que nem o Viveiros de Castro, né? Que ele diz, a vida boa é na selva com os índios, a gente deveria abandonar isso aqui. Mas por que ele mora na praia do Flamengo, com aquele apartamento grande que ele tem lá? Ele vai no supermercado, ele tem internet em casa. O que é isso? Não dá para entender como é que o cara não vê a autocontradição. Mas e aí, Aurélio, vou fazer uma pergunta aqui. O budismo, tá, vamos lá. A Tailândia precisa de um pouquinho mais de cristianismo para apimentar lá, ou o budismo já gera restrições suficientes? Não, o budismo tailandês está ótimo, mas ele não gera muitas restrições, né? Porque a gente sabe que não é muito restrito Bangkok, né? Não é muito restrito, né? Não é muito restrito. Inclusive o rei tem mostrado, né? O rei atual tem mostrado bastante saúde nesse ponto, né? Aqui em Porto Alegre, ele tem sido um cara bastante. Eu conheci algumas mulheres que tinham passagem por linhas meio budistas, meio pessoal. Tinha um grupo que chamava Ananda Amarga, era uma coisa estranha, assim, meio. Ananda já é um nome hindu. Era mais próximo ali do hinduísmo, daquele pessoal que se veste de laranja, os solteiros e de brancos casados, como é que é? O Hare Krishna, né? Mas uma namorada minha reclamava dos budistas. Ela diz assim, os budistas, eles vêm com essa conversa de não se apegar, mas no fim isso é só desculpa para eles não se apegarem. Eles não têm responsabilidade, não têm ligação, eles querem só a parte festiva da coisa, né? Eles dizem não querer, né? Eles dizem não querer. É que eles estão tentando parar. Não, estão tentando parar. É que nem o cara... Tu já disse que tu já tentou parar de fumar várias vezes, né? Tu ainda está tentando, talvez. Exatamente, eu continuo tentando. Sempre vou tentar. Mas o caso do budista, o budista que diz, tem que desejo e tal. Mas a demografia da Tailândia e de Mianmar desmente isso, porque a população continua aumentando. Se a população continua aumentando, sinal de que eles distanciam do desejo, mas muitos desejos e muitas reencarnações aí que eles precisam. Como eu digo em meu livro, Os Evangelhos segundo a Filosofia, sempre existe uma distinção entre os moralistas e os não moralistas nessas questões sexuais, né? Os não moralistas sempre vencem, porque nós somos filhos dos que fornicaram. Isso, os que continuam transando vão deixar descendentes. Exatamente. Né? Pode 90% da população pode parar de se reproduzir, que os 10% ocupam, não tem problema. Conta. Nós somos filhos de pessoas que fornicaram. Nós descendemos. Por isso que o pessoal gosta tanto, porque nós somos os descendentes dos que sempre fizeram questão de fornicar. Na China tinha o problema lá que volta e meia eles tinham escravidão, tinham eunuco e tal. Aí um proibia, outro permitia. Lá pelas tantas tinha tanta gente querendo ser servidor público lá, e um dos requisitos, às vezes, era ser eunuco, que eles meio que proibiram. Não, vamos parar com isso aí, vocês estão parando demais. Na Igreja Católica também teve esse probleminha, né? O pessoal queria ser muito virtuoso, cortando o desejo pela raiz, vamos dizer assim, né? Eles tiveram que fazer restrições a isso. Não, você vê que o Extremo Oriente e o subcontinente indiano, que somam talvez pouco mais de 10% do território mundial, concentra metade da população mundial. Metade da população mundial mora ali e vive ali. E eles são filhos de budistas e hinduístas, né? Desejo, não deixa o desejo para lá.
Mas na hora de fazer filho, eles fazem, está tudo resolvido. Também tem a questão da descartabilidade geral dos homens, né? A gente já falou sobre isso, né? E na hora da diversão, né, como você começou falando das bolinhas, a Tailândia é inexcedível, né? Então, embora as bolinhas seja coisa ocidental. não sei se são ocidental, eu tenho dúvidas se elas são ocidental. Eu não sei também. Mas se eu inventasse alguma coisa nessa área, eu chamaria de tailandês, que é negócio, como marketing é um negócio interessantíssimo. Ao imaginário... Não sei qual é a relação da Tailândia com o pompoarismo e essas técnicas. Tailândia é relacionada a essas coisas, é isso aí, não tenha dúvida. A ginástica? Porque as mulheres são bonitas, porque o rei é fogoso, então essas coisas acontecem. Não, a Ana e o rei do Sião, a gente acostumou. Isso. Eu vi as duas versões, eu vi aquela com o Hugh Griner e vi aquela com a Judy Foster, até as estrelas, a estrela é o homem, no outro a estrela é a mulher. O rei do Sião era chegado, né? Ele gostava. Então, esse é o ponto. Ele era macho, né? Como se diz aqui, essa palavra politicamente incorreta hoje. E continua, pelo jeito, né? Pelo andar da carruagem. Se não for, é deposto, né? Não, exato. Não vai deixar descendentes, a dinastia não continua. E aí a Tailândia vai ter um problemão. Que não dá para. A única monarquia. Não, sempre surge a única monarquia do Sudeste Asiático, tirando o Brunei, né? Que não é mais Sudeste Asiático, é em Bornéu já. Então, essa monarquia tem que ser mantida até para o bem do Ocidente, que a Tailândia sempre foi um aliado ocidental. Embora tenha sido. Os reis portugueses também? Embora a Tailândia tenha sido barbarizada pelos japoneses na Segunda Guerra. Né? Nunca se esqueça dos crimes de guerra que os japoneses cometeram na Tailândia na Segunda Guerra. Que não foi eles foram democráticos, né? Fizeram com todo mundo. Sim, mas pegar uma cultura como a tailandesa e fazer, parece que amplifica a repercussão do crime. Né? Então, os coreanos têm uma relação com essa dominação japonesa interessante, que eles aceitam mais a mestiçagem que houve, mestiçagem aqui leia-se cultura do estupro, como diriam as feministas, né? Melhor do que os chineses. Os chineses têm uma restrição política, eu acho, mais... até pelo racismo deles, né? Então, mas resumindo sobre o budismo, o que eu queria dizer sobre o budismo, provoquei o tema, primeiro que o budismo ocidental tem muito pouco a ver com o budismo original, até porque é um budismo raivoso, é um budismo de gente que não gosta da vida como ela é, não gosta do Ocidente como ele é, odeia a fé cristã, essas coisas todas, essas coisas que representam o Ocidente, e aí acha que, bom, então olha para o Oriente e a coisa mais bonita que ele vê, a coisa mais, o melhor marketing embalado, até porque foi embalado por muitos gurus no século XX, mas isso vem de longe. Voltaire não fazia crítica ao século XX, fazia crítica ao século XVIII, o orientalismo que existia na Europa. Então, o orientalismo é um velho hábito europeu, que já existia no Império Romano. No Império Romano existia muito orientalismo, paixão pelas coisas do Oriente, os mistérios do Oriente já existia, isso está registrado. Era meio desconfiada a coisa. Mas era um pouco de romantização e um pouco de xenofobia misturada. Exatamente, mas como eles eram integrativos, eles gostavam dessas influências orientais, zoroastrismo e tal. Bom, mais que os gregos. Não, o Alexandre o Grande foi para a Grécia, né? Foi para a Grécia, não, para a Pérsia, e lá ele bebeu as fontes do zoroastrismo e tal, aquela coisa toda. Da cultura... Não, quando eu falo em grego, eu estou falando mais antes do Alexandre. Quando eles ainda tinham independência, eles eram bem mais xenófobos. Bem mais xenófobos. Não era antes do helenismo. Os gregos eram racistas? Era bem racistas. Bem racistas. Antes do helenismo. O helenismo já... Os romanos não, mas os romanos já bebem do helenismo também, né? Os romanos são... O auge romano já é depois do helenismo. Bom, acho que é mais difícil para os impérios, com exceção do chinês, serem tão xenófobos, né? Inclusive, o Império Chinês, ele deixou de dominar o mundo porque ele tende a esse isolamento. Em parte, ele mantém a sua identidade, mas em parte também ele tem ondas de isolacionismo, né? Eu acho isso... Tá. Teríamos que fazer um programa sobre a China. Sobre isso. Sobre a China... E a China é um outro caso, até porque a China não é tão budista assim. A China tem o budismo dentro do caldeirão de crenças chinesas, que é um caldeirão bastante... que no fundo dá na religião popular chinesa.
E a religião popular chinesa não é nem taoísmo, nem confucionismo, nem budismo. Ela é uma mistura disso e só o imperador fala com Deus. Como não tem mais imperador, eles ficaram ateus. Agora não tem. Você sabe que os chineses... Eu vou concluir a minha participação aqui contando da minha pretensão budista, né? Eu lá pelas tantas, eu não era nem umbandista, nem católico, e estava no meio de espíritas, descobrindo que eu não acreditava também em coisa nenhuma. Uhum. Aí eu fiquei sabendo do budismo e pensei, uma religião legal, porque nem tem Deus, ela se parece realmente com o que eu penso. Mas assim, aí quando eu vi que tinha muito detalhe, eu pensei, não, esses detalhes não são intragáveis para mim. A mesma coisa que estragou todas as outras religiões. Talvez eu tenha uma certa religiosidade, uma religiosidade que não tem Deus, não tem vida após a morte, né? Então eu não sei o que tem, né? Mas enfim, já para não dizer que eu sou um completo alienígena nessas questões, a coisa que eu achei mais parecida seria essa visão distante do budismo, sem conhecer os detalhes. Por exemplo, o budismo tibetano é muito místico, né? Tem deuses, tem um monte de bugiganga lá dentro. Mas para mim, né? Um ocidental que vê aquela coisa distante, então é só acabar com os desejos, uma coisa puramente psicológica que não pressupõe, não é uma questão central se tem Deus, tem a questão ali da reencarnação que é meio difícil de engolir para mim. Mas essa questão mais abstrata, que é como se vê de longe, me agradou. E aí o que aconteceu? Vi os detalhes, não, cheio de bugiganga aqui, que para mim não faz sentido, né? Eu não consigo entender as religiões organizadas, porque elas sempre têm muito bugiganga que para mim não faz sentido. Eu acho que você devia ter ido para a Tailândia também, né? Aproveitado, né? Fazer uma coisa mais imersão nas praias da Tailândia ou nas ruas de Bangkok. Eu sou contra viajar, eu não sou muito de viajar, mas eu aceito migrar. Eu aceito migrar, eu posso migrar, eu planejo migrar para Nova Zelândia. Mas daqui a uns 500 anos. Sim. A Tailândia no caminho. Dá uma passadinha lá. Dá uma passadinha. Maravilha. Beleza, então, algo mais sobre o budismo. Nosso budismo aqui ficou meio... Não, o budismo tem uma coisa da Tailândia também que tem uma brincadeira muito legal, que o budismo começou com o lugar onde os budistas se reuniam passou a ser chamado Casa de Buda. Casa de Buda. Aí depois de um tempo virou budeiro. Budeiro. Entendeu? Há uma polissemia interessante. Bangkok, isso casa direito. Nada embaixo da figueira? Que o embaixador da Tailândia não nos ouça. Eu tenho o maior apreço pela Tailândia. Viva a Tailândia. Visitem a Tailândia. Não só por esses motivos. Vamos para as praias da Tailândia. Vamos ver lá. É engraçado vamos essa budistas da Tailândia. Tem porque na dança eles têm uma dança muito dura. Toda a estrutura corporal assim que a gente vê muito folclórica, né? É uma coisa muito rígida. Por causa do folclore. Aí é folclore. Você que dança, onde o folclore é muito marcado, você tende a ter mais essas questões da rigidez, dos passos. Você vai acumulando, né? O folclore ele é cumulativo. Sim. Ele é muito cumulativo. E a Tailândia tem um folclore muito forte. Né? Mas não é pelo budismo, eu acho. É porque o budismo seria um desapego a isso, né? E, no entanto, eles são muito apegados às tradições deles. Eles fazem eu acho que tem uma regra simples, que é a seguinte: olha, o ideal é esse, mas o ideal é para poucos. Vocês vão contemplar o ideal a uma distância segura. Deixa que o monge solteiro, totalmente dedicado a isso, ora por vocês. Tem uma malandragem assim para eles, né? Eles agora, na oração. Só para concluir, já que você puxou, é o seguinte, já que você terminou o budismo. Ninguém tem dúvida, eu nunca vi um filósofo ateu ter dúvida da influência do cristianismo sobre o Ocidente. De como o cristianismo moldou, foi uma das forças motrizes importantes da cultura ocidental. Assim como eu não tenho dúvida da influência romana sobre o cristianismo. Influência grega e romana. Igreja Católica Romana Apostólica. Não só sobre isso. Os gregos
O Evangelho foi escrito em grego, a Septuaginta foi escrita em grego, que é o Antigo Testamento atual. Ele foi reescrito em grego, em tese, né, em Alexandria. Se Júlio César disse alguma coisa esfaqueado, deve ter sido em grego. Enfim, basicamente a gente reconhece a força do cristianismo no Ocidente, a influência. Mas na Tailândia e em Myanmar não fica tão evidente como o budismo terá moldado essas sociedades. Então, o budismo não é uma força tão preponderante para modificar uma sociedade a ponto de distingui-la quanto o cristianismo de desenvolvimento ocidental, porque os coptas também não fizeram grande coisa na Etiópia e no Egito, né? Eu tenho a seguinte posição sobre isso que tu comentou agora. Nós conhecemos a história do Ocidente. O pessoal até zoa que a gente não faz parte do Ocidente, mas enfim, a gente sabe que a tradição judaica, vai se juntar ali com a Boa Nova, né? E vai fazer sucesso dentro do Império Romano, até porque ela não se mistura, diz, não, os outros são de mentira, a mesma coisa que os judeus, né? Sim. Vai acabar dominando o Império, se tornando a religião oficial, né? O Império Romano no Ocidente ele se desfaz, mas no Oriente, inclusive, ele fica falando grego, assim, a língua franca deles é o grego, então ele tem muita influência na Europa e também ali na Rússia, naquela região ali da Turquia e tudo mais. E aí depois surge outra religião também ligada a Abraão, que vai ser o islamismo, né? Então, eu não sei muito bem como entender o Oriente, porque a nossa perspectiva é muito ligada ao Velho Testamento. A influência que o Velho Testamento teve com grandes acréscimos da filosofia grega, com grandes acréscimos da estrutura política romana, né, que a igreja é uma espécie de esqueleto do Império Romano na Europa, né? E a gente vê como é que é o Oriente distante, é muito difícil de entender para nós, e são muitas influências também, e nós não conhecemos os detalhes. Sim, então a gente pode ter sobre budismo, sobre China, a gente pode, por enquanto, acumular muitos detalhes, mas a gente não tem assim uma esquematização que nos permita entender, e eu acho que talvez sejam 3 ou 4 coisas diferentes. A gente pensa, Oriente não é uma coisa, são as 4 ou 5 coisas diferentes. Bom, eu já acho o contrário. Eu acho que o registro escrito histórico do Extremo Oriente é tão antigo quanto o nosso, que nós consideramos a Mesopotâmia como nossa, né? Como ocidental. Do ponto de vista da Eurásia, sim. Mas eu prefiro falar numa cultura eurasiana. A tese do Gerald Diamond é essa. Nós temos uma cultura eurasiana, e ainda que não a tivéssemos, ainda que você pudesse botar os africanos e os americanos fora dessa, no primeiro momento, por não fazer parte da Eurásia, isso é muito relativo, porque, na verdade, eu fecho com a tese do Gerhard Vincent, de que nós somos muito produto das circunstâncias e que nós somos avatares, ou seja, o humano é muito mais parecido com o outro humano, as distinções culturais são muito mais superficiais, são uma carta, uma apresentação, um retrato, uma persona, como diziam os romanos, do que algo de profundo realmente. Eu não acredito em profundas diferenças entre os povos, entre as pessoas, de acordo com o seu local de nascimento, né? Claro, eu acredito mais em diferenças entre pessoas individuais. Até uma tese geneticista essa. Os geneticistas modernos dizem que o racismo não faz sentido porque existe mais diferença entre a pessoa A e a pessoa B do que entre a pessoa da determinada linha genética e outra linha genética. Então, quer dizer, a variabilidade dentro dos grupos genéticos é muito grande. É maior do que uma diferença, porque o cara tem a pele mais escura, mais clara, porque tem o olhinho puxado, porque tem essa coisa toda. E a gente é uma espécie muito promíscua, né? Então a ideia é assim, franceses conseguiram se separar mais do que os portugueses. Os portugueses se esforçaram quase no sentido oposto, né? Mas a nossa tendência é a miscigenação. Também, isso. E as influências, múltiplas influências,
E o Extremo Oriente mostrou, pelo contato histórico, que já existia. A gente tem uma coisa que tem que ser registrada, que o Império Romano sabia da existência da China e a China sabia da existência do Império Romano, pela Rota da Seda e outras referências que eles tinham. O comércio, as mercadorias circulavam, as pessoas não iam de um extremo a outro, porque era quase impossível, não ia por mar, mas as mercadorias circulavam. E as ideias circulavam. Então, eu não vejo essa distinção enorme que se faz entre Ocidente e Oriente. Não consigo. Assim, reforçando o que eu estava querendo dizer, nós não sabemos como é. E assim, até por ver de longe, a gente idealiza muito, isso que eu quis dizer. Mas quando chegou as grandes descobertas, que é um momento de reencontro pelo mar, aí com a facilidade, né? Aquela história de que os japoneses não sabiam que existiam africanos, que existiam pessoas negras. Quando os portugueses levaram o primeiro, lá veio gente do Japão inteiro ver, eles queriam ver o que era um negro, né? Não sabiam o que era. Claro, mas há uma recepção, no mais das vezes, calorosa e permissiva, né? Vamos conversar, principalmente dos budistas. Olha que interessante você. Principalmente dos budistas. Dentro das linhas do Extremo Oriente, a mais receptiva ao Ocidente é o budismo. E, inclusive, mais receptiva ao quê? Ao Ocidente, aquela expedição ocidental do século XVI, então, vão acabar sendo os budistas, que é muito interessante. Eu acho que são uns 3 ou 4 bichos muito diferentes, e ainda que seja o mesmo ser humano, muito parecido e tal, tem diferenças que nós temos dificuldade de entender e de ver qual é a relação de um com o outro. Por exemplo, a relação entre hinduísmo e budismo, a relação entre confucionismo e budismo, a relação, enfim, deve haver 1001 combinações diferentes, assim como, por exemplo, a gente tem no Ocidente, mais ou menos, a gente tem catolicismo, protestantismo, temos a igreja ortodoxa, temos a peculiaridade da igreja anglicana, que pega um pouco da igreja católica com um pouco de protestantismo, e não era esse o plano, mas acabou virando isso. Esses detalhes, que para nós são muito orientadores, a gente não tem em relação ao Oriente, porque são muitos mundos. E é muita gente, mais do que nós, né? Não, mas veja bem, nós somos minorias nessa história. A nossa narrativa é eurocêntrica, né? Mas o mundo não é. O mundo não é. A Europa não domina o mundo. A Europa domina o mundo, sim. Um fator muito interessante. Em que ano nós estamos na Tailândia, no Japão, na China, na Índia? Que ano Todos da Era Comum? Não, era comum. 2020 não, era comum, era comum, pelo amor de Deus. Essa expressão ela é coisa de totalitário, de gente muito radical e idealista. E mantém a mesma referência, né? Que era comum. A referência é a mesma, só esconde o nome. Pô, mas se esconder o nome mantém até a letra. Isso é ideologia. Você não precisa ser cristão para admitir que é antes de Cristo e depois de Cristo, obviamente. Você está situando o personagem histórico que deu origem à contagem da data. Eu usou muito quando eu falo da Era Comum e digo, para não ficar na cara assim que a referência é Cristo, a gente chama de Era Comum. Inclusive dá para usar as mesmas letrinhas. Mas eles conhecem Cristo no Extremo Oriente, muito bem conhecido, por sinal. Como disse um coreano uma vez, olha, o coreano do Sul, né? Nós importamos a tecnologia, o sistema educacional, aquela coisa, e por via das dúvidas a gente importou o cristianismo também. Por via das dúvidas. Vai que tem alguma coisa boa deve ter nesse negócio, porque isso é bom. Eles sob esse símbolo vencerás. Exatamente. E o que fez a Coreia? A Coreia era a colônia japonesa. A Coreia era a colônia japonesa. Os japoneses faziam horrores com os coreanos, consideravam altamente inferiores. O que tem? Eu não estou sem óculos. Esgotamos o tempo do vídeo lá. Tá ótimo, maravilha, porque faz parte, é o último vídeo do dia. Mas então, eu discordo da tese central de que você pegaria aqui o abraâmico
E o abraâmico vai dar no islamismo, vai dar no judaísmo, vai dar no cristianismo. Beleza, tá. Primeiro judaísmo, depois cristianismo, depois judaísmo, cristianismo e cristianismo depois islamismo. e Tá. islamismo. Em tempo cronológico. E bebe alguma coisa o abraâmico bebe alguma coisa no zoroastrismo. Tá? E bebe na filosofia grega também, porque a Septuaginta, ninguém me engana, aquele negócio ali teve dedo grego, teve dedo de helenismo naquilo. Bom, é mais antiga, né? Não, o helenismo está presente na redação. Não. É a cópia mais antiga do Velho Testamento. Que não é tão velho assim. Que não é tão velho assim, né? Então, também tem essa história. Agora, já quando você fala em hinduísmo, taoísmo e budismo, são três, para não falar confucionismo, porque o confucionismo já é derivação filosófica. Confúcio é um filósofo. É o único personagem histórico dessa história comprovado é Confúcio. Confúcio é um personagem histórico. Está comprovado. Ele escreveu realmente aquilo. Bom, mas se você... Os empresários gostam da arte da guerra. Como é que é o nome do autor? Sun Tzu. Sun Tzu, né? Bom, mas aí o que acontece? Mas são livros de prudência, não de filosofia. Não, tá. Agora, se você pegar os livros do hinduísmo, os mais antigos são os do hinduísmo, os do budismo e do taoísmo, o taoísmo já é mais recente, recente de modo de dizer, né? Tempo da Septuaginta, né? É mais ou menos essa época. Eles têm diferenças entre eles em questões de fé que são maiores do que as diferenças das religiões abraâmicas. Tá? Mas a cosmogonia, e aí isso é importante, para quem estuda teologia, a cosmogonia é fundamental. Cosmogonia é um conceito filosófico também, né? A cosmogonia tem muita coisa em comum. Aí sim, aí eu concordo contigo. A cosmogonia abraâmica, que é o Deus Criador, Deus 7 dias. Suméria, abraâmica, toda essa porque, na verdade, porque esse conto do fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, ele não é judaico, ele já se descobriu que ele é babilônico antes de ser judaico. Isso. Ele é da Mesopotâmia. Quem inventou isso foi os mesopotâmios. Inventou não, quem revelou, digamos assim, para respeitar as crenças de cada um. Eu, como católico, também teria que dizer mais ou menos isso. Embora a religião católica não tenha problema com isso, porque ela conta que o Antigo Testamento é alegórico. Santo Agostinho nos esclareceu sobre a linguagem alegórica do Antigo Testamento. Tá? O Novo Testamento não. O Novo Testamento foi Deus que escreveu, estamos conversados. Mas isso ninguém discorda. Mas o Antigo não. Bom, aí o que acontece? Eu acho que as derivações, vou concordar com você na questão da cosmogonia. Há uma semelhança da cosmogonia hindu, budista, taoísta. E vai dar no tal. O tal realmente é o não Deus. Eles não têm Deus. Não é que eles não têm Deus, eles têm tal. Só que quando eles dizem que o tal é incognoscível, com a maneira de traduzir o conceito, para dizer, bom, a gente não fica fazendo louvor a Deus, o que você sentiu diferente eles não têm louvor a Deus. Mas não é que eles não reconheçam uma força criadora original. A cosmogonia. Até porque o desenvolvimento da astronomia no Ocidente, em Grécia e Roma, também é paralelo e muito próximo com o desenvolvimento da astronomia na China. Às vezes, nessa minha admiração a uma certa distância segura, né, eu tinha essa impressão de que no Oriente, no budismo em particular, eles teriam dado um passo um pouquinho além daquilo que nós ficamos ainda personalizando Deus como uma pessoa. Eles superam isso. Então, a divindade ou o sagrado se despersonaliza. Às vezes tem a impressão no Oriente. Mas isso é aquela coisa que eu sempre digo. Esse tal do incognoscível aí tá com cara de universo. Tá com cara de panteísmo também, um pouco, de deísmo. Mais de deísmo. E tem isso lá também, né? Eu acho que é deísta, né? Eu acho, para mim... E muitas vezes até o budismo. O budismo não tem deísmo. Coisa importante, mas o budismo, aquele lá do Tibete, né? Ele lida com muitas divindades intermediárias, pequenininhas, tipo os santos católicos, vamos dizer assim, né? Que fazem esse papel de intermediário. Tu pede a intercessão do santo. E lá em alguns lugares o budismo meio acredita no santo local. Né?
Também tem isso. Porque é uma mistura com o hinduísmo. Aí é uma mistura com o hinduísmo. No caso do tibetano tem muito isso, não tem? Lógico, até porque é do lado do. É. O Nepal que é do lado é hinduísta. E aí eles pegaram aquele monte de Deus para todos os gostos, né? O Nepal é uma monarquia hinduísta. Era uma monarquia, fizeram a república há pouco tempo. Será que mudou realmente? Lá no Oriente muda o nome, mas a estrutura... Vamos abrir o parlamento aqui, bem democrático. Sim, vocês obedecem, né? Pronto, eles têm mais obediência, aí vocês têm. Eles são mais obedientes. Inclusive se dizia que o povo aceitava o Pol Pot porque o budismo manda obedecer. Então é isso. É essa a característica. Por quê? Isso é dualismo. O dualismo tem esse problema. Eu acho, você prefere o deísmo do conceito de Tao? Os taoístas não diriam que isso é deísmo, mas tá próximo do deísmo, vamos reconhecer, tá? E os históricos romanos eram deístas também. E muitos dos filósofos eram deístas. Não eram deístas. Deus criou, mas não interfere. Eu brinco assim, eu não acredito em Deus porque é muito abstrato. A minha cabeça não é tão abstrata assim. Para mim não é abstrato. Mas eu posso acreditar em pessoas mais fortes, alienígenas mais fortes, alguma coisa mais forte. Um Deus local, isso dá para entender. Não. A minha capacidade cognoscitiva vai até um ser superior. Agora, o ser absoluto superior, aí não chego lá. Mas aí que tá. A grande questão que nós vamos chegar é o que o cristianismo cria a partir da filosofia greco-romana. E aí eu sempre remeto a Heráclito, porque Heráclito é o mais antigo a referir-se a ideia de Deus Todo-Poderoso, embora Heráclito não tenha falado que ele era Todo-Poderoso, mas falou do Logos de Deus, que o desenvolvimento do Logos de Deus vai dar no Deus Todo-Poderoso. E está no Evangelho isso. Quer dizer, o Heráclito é citado no Evangelho justamente porque ele precisava ser citado no Evangelho. Aí, o que acontece? Deus Todo-Poderoso, quando você acredita em Deus Todo-Poderoso, e eu acredito em Deus Todo-Poderoso, porque para mim a lógica me leva a isso, o meu exercício metafísico me leva a isso, a busca das causas primárias me leva a isso, e minha filiação a Santo Agostinho também me leva a isso. Eu também eu deixo de acreditar em todo o resto. Esse Deus é todo poderoso, não pode existir forças dualistas. Não pode existir forças intermediárias sobrenaturais. Agora, se eu não acredito em Deus todo poderoso, eu acredito em qualquer coisa. Ou seja, que eu não acredito em sobrenatural. Não, veja bem, aí que tá. Você não acredita em sobrenatural? Porque aquilo que a gente poderia até achar que é sobrenatural é um natural que a gente não entende. Bom, aí que tá. Isso é outro programa, outra discussão que não tem a ver com o budismo. Diretamente não. Assim, olha, sobrenatural é um natural que a gente não conhece. Se Deus é todo poderoso, né, ele pode tudo, mas não quer dizer que ele atua diretamente. Assim, Deus poderia utilizar um deusinho para cumprir certas tarefas que, para ele até tem poderes para isso, mas não quer dizer que é aquela história do cara que está na enchente e pede para Deus salvar. Aí aparece um cara de barquinho, não estou esperando Deus. Não, mas qual é a contradição entre Deus te ajudar e aparecer um barquinho que pode salvar? Então, eu vejo a ideia de Deus tão abstrata que, no final das contas, eu não vejo utilidade prática para o Deus Todo-Poderoso. O Voltaire tem aquela crítica fantástica. Você tem que fazer um programa sobre Voltaire, anote aí. Voltaire é um personagem interessantíssimo. Mas você entendeu a minha forma de pensar? Entendi, mas só aproveitando nessa mesma linha, quando o Voltaire critica Platão, né, a ideia do demiurgo, né, ele faz aquela ironia com Platão, em que ele diz, Deus escolheu, Deus era perfeição, né? Deus era perfeito. Mas ele escolheu para fazer o mundo obreiros muito incompetentes, aí deu essa porcaria que deu aí. Isso não é resultado. Isso não é a obra de Deus, mas sim dos obreiros que Deus escolheu. É que é fácil de explicar, né? Tu diz assim, não,
Deus fez tudo certo, é que a gente está vendo só uma parte sem ver todos os elementos que fazem com que isso seja o melhor dos mundos possíveis. Leibniz, exatamente. Por isso que Voltaire não gostava de Leibniz, né? Porque ele harmoniza, e o Voltaire é crítico. O Voltaire diz, não, isso aqui tá uma porcaria. Sim, mas o Leibniz, ele tem um texto que é contra o quietismo, né? Ou seja, acreditar nisso e nisso não significa que tu deva não fazer nada. Não, tu não sabe qual vai ser o resultado, tu não vê a lógica total, mas tu tem que fazer a tua parte, que tu vai descobrir fazendo, inclusive. É verdade, ele não é fatalista, de modo nenhum, ele não é fatalista. Pelo contrário, né, ele é um grande inventor, um grande criador, ele é um cara que se mexia o tempo todo, tinha ideias do que fazer, ele não é pacifista nem nada. É fantástico. Né? Nem era casto. Não era casto. Leibniz, ele consta, ele nunca casou, né? Mas consta, a gente tem que fazer um programa sobre Leibniz também, consta que ele pegava muito mulher de rei, de príncipe e tal, naqueles principados alemães, era uma coisa... Vivia perigosamente. Então. Ele era muito bom nisso. Né? Não tão perigosamente, que eu acho que ele também ligava muito para isso. Porque é tipo da coisa. Então, o príncipe nunca era de me ligar muito para isso, né? Eram alemães? Pré-alemães? Não, primeiro que eles eram alemães. Já se chamava alemão. Tá? Já se tinha noção do que seria a Alemanha. Mas, embora não fosse país unificado, já existia a ideia. Mas os príncipes é aquela coisa, as princesas eram dadas em casamento, era aquela coisa bem arranjada, né? Então, tipo em aliança. Tipo assim, ela veio morar no castelo, ela veio morar no castelo. Se o Leibniz vai fazer visitas, orientações e coisa e tal... Ele está só polindo o assoalho pélvico. Não tem problema nenhum. Né? A lavou tá nova e tá tudo certo. Né? Mas tem a questão da linhagem, né? Não, mas a linhagem também isso era uma solução às vezes, né? Porque o cara... Para fugir da endogamia? Não era para fugir da endogamia. Era porque até o príncipe austríaco disse, poxa, obrigações reais me fazem a repetir esses movimentos ridículos. Me obrigam... Eu gosto de uma frase atribuída ao inglês. A sensação é agradável, mas a posição é muito ridícula. Uma boa maneira de fechar sobre budismo. Até a próxima. Até a próxima.